Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre Plotino. Plotino é um filósofo do século III, considerado filosofia antiga. É um dos neoplatônicos que vão... Os filósofos neoplatônicos vão trazer algumas coisas interessantes para nós no caminho da filosofia e também vão acabar influenciando nas religiões, principalmente a religião cristã. Há quem diga que tanto Plotino quanto os outros neoplatônicos beberam bastante na filosofia oriental, no pensamento oriental, principalmente no budismo e também no hinduísmo. Para falar de Plotino, necessariamente temos que lembrar um pouco de Filon de Alexandria. Filon de Alexandria é um filósofo do século I, esteve aqui na Terra no mesmo tempo de Jesus, o Cristo, só que ele era judeu e possivelmente não tenha conhecido Jesus, porque toda a sua filosofia baseia-se em Moisés. É o primeiro filósofo que faz uma síntese da Grécia Antiga, da filosofia socrática e platônica, né, com uma síntese com Moisés. Também não devemos esquecer Orígenes, mas não confundir com o Orígenes cristão. Outro Orígenes, que foi aluno do mestre Amônio Sacas. Amônio Sacas é o professor de Plotino, e é bem interessante porque Plotino, aí já na sua época, né, ele nasce no ano 205, é uma idade aproximada, um ano aproximado de seu nascimento, que veio trazido através do seu biógrafo Porfírio, dizendo que Plotino navegou por várias filosofias, mas ficava triste, ficava cabrunhado, porque ele não conseguia uma filosofia que explicasse, que o deixasse satisfeito nas explicações da origem do mundo, em todas as coisas. Então, quando ele viu o Amônio Sacas, levado por um amigo pela primeira vez, ele exclamou: "Esse é o homem que eu procurava." E a partir dali ele passa muitos anos na escola de Amônio Sacas. Amônio não deixou nada escrito, né, mas é o mestre, né, de Plotino e também de outros filósofos mais adiante. O que nos traz a base da filosofia plotiniana é uma só realidade. Existe uma só realidade. Essa realidade, ela é dinâmica, ela é viva, ela é consciente, ela é espiritual, e aqui tem uma questão dualística que é interessante. Ao mesmo tempo que ela é imanente, ela também é transcendente. Mais interessante é que mais adiante, no século V, um filósofo da patrística, e aí já estamos falando de filosofia cristã, Agostinho de Hipona, ele bebe na fonte neoplatônica, mas ele diverge de Plotino em relação a Deus. Para Agostinho, Deus cria tudo do nada, o que isso vai bater de frente com Parmênides, lá no passado, né? Parmênides diz que o ser é, o não ser não é, então nada pode ser criado do nada, porque seria o não ser, aquilo que viesse do nada. Agostinho vai ignorar Parmênides nessa questão e vai dizer que Deus cria tudo do nada. Já Plotino, ele não vai utilizar a palavra Deus ou Theos do grego. Ele vai utilizar a palavra uno e vai dizer que o uno, ele cria de sua própria substância. Toda a criação vem de sua própria substância. Ele vai chamar essa situação de processão. É uma processão. Assim como os raios luminosos emanam do céu, do Sol, o Sol permanece sendo o Sol, clareia todos nós, o nosso planeta, os raios partem do Sol, mas o Sol não deixa de ser o Sol. Assim como também as águas que acabam emanando de sua origem, de sua fonte, de sua nascente. Assim como também o pensamento brota da mente do pensador. O pensador não deixa de pensar. Esse pensamento ele não se esgota e ele continua pensando e ele cria através do seu pensamento. Segundo Porfírio, como falamos agora há pouco, que é o seu biógrafo, o Plotino ele nunca revelou a data do seu nascimento. Ele dizia que era a data vergonhosa em que a sua alma divina fora encarcerada na prisão do corpo material, da qual ainda não conseguira libertar-se. Então essa visão que tem Plotino em relação à alma, de que a alma é divina, ela vem de algum lugar e em algum instante ela é aprisionada nesse corpo, que obviamente é inferior.
lembrando bastante o pensamento socrático platônico, né? A questão do mundo sensível e do mundo inteligível. Mundo sensível, o mundo que nós habitamos, que nós vivemos nesse instante, e o mundo inteligível. Esse é o mundo do bom, do belo, do verdadeiro, do imortal. O professor Huberto Rodan, filósofo Huberto Rodan do século passado, na sua obra O Pensamento Filosófico da Antiguidade, ele diz que Plotino é o Buda do Ocidente. Ele traz toda aquela cosmologia, né, tanto do Siddhartha Gautama quanto dos seus seguidores e também do hinduísmo. Por isso que ele vai dizer que Plotino é o Buda do Ocidente. Plotino trabalha com 3 planos cosmológicos, 3 planos de cosmos, de universo. Em um plano, as realidades supremas, o Deus Criador, que é o Uno, as realidades celestes e os deuses. Essa fala dele, esse item dele, essa afirmativa é bem interessante porque quando vamos ler Evolução em Dois Mundos, livro de Chico Xavier, Psicografia Chico Xavier, estamos falando aí de doutrina espírita, psicografado através do espírito André Luiz, ele nos fala da criação de Deus e Deus em perfeita comunhão com os anjos siderais, com os espíritos superiores, com os devas da doutrina hindu. É bem interessante porque eles misturam, enquanto que nós aqui na Terra partimos para as nossas discussões em termos de religiões, cada um quer estar mais certo do que o outro, enquanto no plano imaterial não funciona bem assim, né? As realidades intermediárias é o segundo plano cosmológico de Plotino, são as naturezas etéreas, mensageiros para os homens, também os intérpretes e os bons daimons. Bem interessante porque quem já leu sobre Sócrates, Platão, já viu a figura do daimon. O daimon sopra ao seu ouvido, o daimon fala ao seu ouvido, o daimon é invisível. Mais adiante essa palavra daimon foi transformada em demônio e aí a sua origem, né, a sua compreensão inicial foi deturpada pela palavra demônio. E Plotino fala das realidades ínfimas, que são as almas humanas, os homens, os animais. Plotino trabalha com hipóstases. O que são hipóstases? Hipóstases na antiguidade vai significar realidade permanente, concreta e fundamental. Aquilo que nós conhecemos como substância. O dicionário de Abaniano, Nicola Abaniano, vai dizer que com este termo, Plotino denominou as 3 substâncias principais do mundo inteligível. O Uno, a inteligência e a alma, que ele comparava respectivamente à luz, ao sol e também à lua. Quando a gente vai dividir, ele vai falar inicialmente sobre o Uno. O Uno é o infinito, o ilimitado. Lembrando muito o Apeiron de Anaximandro, né? Um pré-socrático. É o ultra, o super ser. Em relação ao nous, o espírito, aqui em Plotino e o neoplatonismo, do filósofo Giovanni Reale, ele vai dizer o seguinte, deixa eu trazer aqui a expectativa de Plotino. Na verdade, a alteridade inteligível que cria a matéria é eterna, já que ela é o princípio da matéria. Ela com o primeiro movimento, por isso este também era chamado alteridade, pois o movimento e a alteridade nasceram juntos e são indeterminados, tanto o movimento como a alteridade, que derivam do primeiro e têm necessidade dele para serem determinados. Alcançam a determinação todas as vezes que se voltam para ele. Ele, com E maiúsculo, é o Uno. Em relação à alma, ou psique, nos traz o seguinte, o professor Giovanni Reale. Mas qual a característica específica da alma e sua razão de ser? E em que se diferencia do espírito, do qual, no entanto, é a imagem e simulacro? A característica essencial do espírito consiste no pensar. E eis porque, lembremos-nos, Plotino escolheu o termo nous, que significa justamente inteligência e pensamento, para designá-lo. Daqui sua dualidade, já que o pensamento é sempre pensamento do ser. E mesmo sua multiplicidade, já que o ser
é uma multiplicidade de ideias. Dualidade e multiplicidade que, por outro lado, e pelas razões já vistas, coincidem com a unidade. O espírito é, essencialmente, uno, muitos. O uno, diz Plotino, se quer pensar, deve fazer-se espírito, uma vez que o uno, como tal, pelas razões acima expostas, não pode pensar. Ora, também a alma pensa, ao menos na medida em que mira e contempla o princípio que a gerou, vale dizer, o espírito. Mas a sua essência não consiste no pensar. Do contrário, não se distinguiria do espírito, mas sim em produzir e dar a vida a todas as outras coisas que existem, ou seja, todas as coisas sensíveis, em ordená-las e governá-las. Espetacular, né? Plotino, nós bebemos nessa fonte do professor Giovanni Reale, Plotino e o Neoplatonismo, também o Dicionário Filosófico, de Nicola Abbagnano, e ainda o pensamento filosófico da antiguidade, Huberto Holden. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, comente, divulgue, faça sugestões, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença, participação e até a próxima.